Seja muito bem-vindo ao Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus com seu amigo, com o seu irmão Josué Andrade. Hoje o estudo de número 4, Plano da Salvação. Independentemente de quem tenhamos sido, meu amigo, ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado, viu? E de ser compreendido também. Mas poucos sabem como ir a Cristo, experimentando a alegria, experimentar a paz de espírito, de perdão e de esperança. No estudo de hoje, nós vamos estar trazendo para vocês respostas bíblicas para uma vida cristã vitoriosa. Quero convidar você nesse momento a pegar sua Bíblia, pegar também aí o seu caderninho de anotação e pegar sua canetinha aí para poder fazer as anotações. Lembrando que você também vai receber aí em PDF o estudo de hoje, viu? Mas antes, eu quero pedir a você, ora comigo. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que tu possa enviar do céu o teu Espírito Santo para que possa, Senhor Deus, nos ensinar a tua palavra nesse momento. Que ao abrir a tua palavra agora, Senhor, a tua boca possa falar conosco. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A perguntinha de número 1. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Lá em Romanos 5:12 e 6:23 diz assim, ó. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A pergunta de número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Lá em Gênesis 3:8-10, vem respondendo: e ouviram uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Ah, meu amigo, a reação de Deus Pai foi procurar o homem, porque o pecado faz separação de Deus e o homem, e Deus foi procurar Adão. Qual a condição da natureza humana após o pecado? É a pergunta de número 3. Depois do pecado, como ficou a natureza humana? Lá em Gênesis 6:5 vem falando assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Sim, Deus viu ali a maldade do homem se multiplicando, né? E em Salmo 51:5, Davi falou assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sim, meu amigo, a criança já nasce, vamos dizer, com DNA pecaminoso, né? Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Será que eu, como ser humano, eu posso mudar do jeito que eu nasci? Hein? E lá Jeremias ainda 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Meu amigo, minha amiga, ninguém conhece o coração. Nós achamos que conhecemos, mas nós somos pecadores,
desde quando nascemos, não é verdade? Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Está lá em Mateus 15, versos 9. E a pergunta aqui de número 4, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Tem mais características da natureza humana, hein? Lá em Efésios 2, verso 3, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Meu amigo, desejo da carne hoje é uma característica da natureza humana, viu? Pecaminosa. Lá em Efésios 4,18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tem muita gente hoje separado de Deus porque tem o coração duro, não ouve a voz do Espírito Santo. Ó, Paulo vem falando aqui em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende, irmãos. O homem sem Deus, o homem sem o Espírito de Deus não pode compreender muitas coisas. Paulo, lá em Romanos 7,15 até o 24, ele diz assim, ó: porque o que faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele fala no versos 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu amigo, minha amiga, somente o Espírito Santo pode nos fazer compreender essas características e pedir para que Deus possa nos limpar, não é verdade? Querer o bem está em mim, mas eu não consigo. Meu querido, o homem natural não vê as coisas de Deus. E a pergunta de número 5, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Deus fez um plano, lembra? Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meu amigo, minha amiga, Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Esse plano, Jesus daria a vida para salvar o Josué, para salvar você. Dessa forma, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele é perdoado, recebe a promessa da vida eterna. Amém? Você quer fazer isso? Então fale com Deus, aceite Jesus como seu Salvador. E a pergunta 6 vem falando assim: o que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2, 24. E o livro de Isaías 53, 5 e 6 diz assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Isaías 53, 5 e 6 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu amigo, minha amiga, Jesus carregou em seu corpo sobre o madeiro o meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo todo. E a pergunta de número 7, quem pode mudar a natureza humana, hein? Será quem pode? 1 Samuel 10, 6 diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Ah, meu amigo,
Quem pode mudar a natureza é o Espírito de Deus. Peça para Ele que Ele te mude o seu coração. E João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo e a Bíblia pode mudar você, pode mudar a sua vida, viu? E a pergunta de número 8, a salvação depende de nossas boas obras, hein? Será que eu tenho que ser bonzinho para ser salvo? Olha o que diz aqui em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Gálatas 2, versos 16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Você viu, meu amigo? A salvação depende de Jesus Cristo, da graça de Deus, né? Pergunta de número 9. Como pode o homem alcançar a salvação então, hein? 1 João 5, 11 e 12 e Hebreus 5, 9. João diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Somente Jesus pode te dar a vida eterna, viu? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Para você ser salvo, você também tem que obedecer a Jesus Cristo, viu? Muito bem, nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. E aqui nós vamos fazer aqui as nossas perguntinhas de recapitulação, tá bom? O homem, ele pecou, né? Depois de ele pecar, o que Deus fez? Deus foi procurá-lo, isso mesmo. E Deus deu a certeza para a humanidade que Jesus ia nos salvar morrendo em nosso lugar. Isso mesmo. Também a Bíblia vem falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza ficou depravada e o coração ficou mal. Isso mesmo. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no nosso coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus, isso mesmo. Que Deus te abençoe, tá? Nós vamos aqui também agora para o compromisso de fé. Se você crê, você fala assim, ok? Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Crê? Amém! Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Sim ou não? Amém! Você quer entregar o coração a Jesus, aceitando Ele como seu Salvador? Sim? Oh, glória! Que Deus abençoe a você. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo mudando o nosso coração. Por favor, Senhor Deus, nos dê entendimento. Dê o Espírito Santo para o meu amigo, minha amiga, compreender a lição de hoje, Senhor. Venha, Senhor Deus, também abençoar a cada lar que está abrindo a porta para que esse estudo possa entrar. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.